Olá, boa noite a todos, né? Estamos começando mais uma aula nessa sexta-feira, ok? Na aula passada, nós estávamos fazendo, eu tinha passado alguns exercícios para vocês fazerem em casa, né? E agora eu vou compartilhar aqui, né? E falar sobre a resolução deles, que aí a gente parte para a continuação, certo? Isso aqui são os exercícios do segundo slide, tá? Começando bem simples, com um exercício de verbo to be mesmo, né? Então, vamos lá fazer ele aqui, né? Olha aqui. A frase é I at the movies last night, que pode ser traduzida como eu estava no cinema ontem à noite. Estava é o verbo to be no passado, correto? Então, o que você vai ter que fazer nesse caso, espere só um pouquinho. Isso, deixa eu desativar minha câmera. O que você vai ter que fazer nesse caso é usar a conjugação no passado, certo? Como eu tinha mostrado para vocês aqui em cima, quando eu uso um pronome que ele está no singular, ou seja, indica alguma coisa no singular, uma pessoa só, eu, ela, ele, certo? Você, não, você não, porque você aqui é igual no singular e no plural, então era o where, né? Então, eu, ela, ele ou isso, né? Você vai usar a conjugação was, ou was, né? Como é escrito, mas se fala was. Aqui tá, número 2. Júlia e Silvio at the gym when they met. Né? A tradução dessa frase seria Júlia e Silvio estavam na academia quando se conheceram, quando eles se conheceram. Então, o que acontece aqui? Júlia e Silvio não é um pronome, né? São simplesmente dois nomes normais. Mas o que acontece? Eu posso colocar eles aqui, eu posso determinar eles chamando os dois de eles, certo? Se eu fosse usar um pronome para descrever os dois, eu usaria eles. Então, o que eu vou colocar aqui no lugar, né? Como eu estou falando eles e também estou usando o passado do verbo to be, e eles está no plural, eu vou usar where, tá? Talvez seja bom colocar isso aqui de outra cor, né? Para ter certeza que vocês estão vendo que é a resposta. Número 3. My friend, fine, so I took him home. A tradução dessa frase seria: meu amigo não estava bem, né? Então eu o levei para casa. Nesse caso aí, ele está no passado, novamente, né? Eu estou falando aqui do verbo to be no passado, mas eu estou falando também da forma negativa dele, certo? Se vocês lembrarem, ó, voltando aqui, a forma negativa, ela basicamente você vai colocar um not depois do verbo, certo? Isso aí é para passado, é para presente, é para futuro, é para tudo, né? Então, meu amigo, se eu fosse usar um pronome para descrever meu amigo, seria ele, né? Então, ele está no singular, então eu vou utilizar meu amigo was not fine. Outra forma é usar, né, a forma abreviada, certo? A forma reduzida, que é wasn't, tá? Isso aqui vocês não precisam guardar tanto assim, mas saibam que quando tem esse N
essa crase aqui e o T, né, na frente de algum verbo, é porque eu estou usando a forma contraída desse verbo. Tá bom? Então, se você tivesse colocado aqui was not ou wasn't fine, estava correto. Número 4. My mother and I, né? Alguma coisa. To the cafeteria yesterday. Minha mãe e eu estávamos na cafeteria ontem. Né? Se eu for usar um pronome para descrever minha mãe e eu, seria nós, né? Então, seria um pronome no plural. Então, olha aqui. A gente usaria aqui o we, né? E eu usaria, né, a forma no plural do passado do verbo to be, que todas essas frases são no passado. Então, não estávamos, né? Estávamos quer dizer, seria were, né? 5. I, alguma coisa, Brasília. And I live em Araxá. A tradução seria: eu sou brasileiro e eu vivo em Araxá. Muito simples, muito tranquilo, né? Então aqui ele não está mais no passado, ele está no presente, né? E está usando o pronome I, que é eu, né? Então, se você olhar aqui, como é que conjuga eu no presente, eu vou utilizar am. Sou, né? Então, I am Brazilian. Vamos continuar. Aqui, alguma coisa, she talking to you, né? A tradução, ela está falando com você. Isso aqui, a gente já vê o seguinte. Aqui, claramente, né? Eu estou falando da forma interrogativa, certo? E qual seria a forma interrogativa? Não, não é aqui não. Opa. Na forma interrogativa, qual que é a diferença dela para as outras? Nela, o verbo vem antes do pronome, ok? Como especificado aqui. Então, é como se fosse na forma normal, né, na forma positiva, só que eu vou ter que trocar de lugar o verbo, né, com o pronome. Então, aqui, eu falei she, né? She é ela. Então, ela no presente, né, é is. Isso que eu vou usar aqui. Então, is she talking to you? Né? Segunda frase. My cat is sleeping when it heard the noise and got scared. Tradução. Meu gato estava dormindo quando ouviu o barulho e se assustou, né? Aqui eu usei estava, né? Então, eu estou falando do passado, né? E o meu gato, se eu for usar um pronome para se referir a ele, eu vou usar o quê? Eu vou usar o pronome it. Aqui, ó. Este pronome aqui. Porque o pronome it é ele e ela para coisas e animais, certo? Que é o caso. Então, se você olhar lá, o que você vai colocar aqui é was, certo? Que é um pronome também no singular, no passado, was. André e Thiago, together because André arrived first. André e Thiago não estavam juntos porque André chegou primeiro, né? Primeira coisa, está no passado, né? Próximo, André e Thiago, se for utilizar um pronome para descrever os dois, o que melhor descreveria eles é eles, né?
ou seja, está no plural. Então, o que você vai colocar aqui? Were not. Ou a forma reduzida, que é weren't. Certo? Ambas as frases estão corretas. Número 9. Essa aqui é em duas partes, né? Ela é passe as frases abaixo para a forma negativa e interrogativa. Então vamos fazer uma coisa de cada vez, né? A forma negativa, como é que seria? Martha is a basketball player, né? A forma negativa, eu simplesmente vou adicionar um not depois do verbo. Então, Martha is not a basketball player, né? Já na forma interrogativa, essa frase vai falar: eu vou fazer o quê? Eu vou trocar o verbo, né? Aqui, que é is, com o pronome, que é Marta. Então, a minha frase vai ficar: Is Marta a basketball player? Ponto de interrogação, sempre, né? Porque é uma pergunta. Então, é assim que eu vou fazer também nas letras B e C. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cima, para a gente ter espaço, né? Então, olha lá. Fernanda and Jake are dating, né? Fernanda e Jake estão namorando. Primeiro, forma negativa, né? Na forma negativa, eu posso colocar Fernanda and Jake are not dating. Ou também eu posso fazer isso aqui, claro. Ó. Também está correto, tá? Vou deixar dessa forma, inclusive. E na forma interrogativa, vou trocar, né, os pronomes com o verbo. Então, você vai colocar. Deixa eu colocar o i aqui de interrogativa, né? Or Fernanda and Jake dating. Ok? O próximo exercício, né? I am studying Italian right now. Eu estou estudando italiano no momento, né? Como é que fica essa frase na forma negativa? I am not studying Italian right now. Essa é a forma negativa. E a forma interrogativa seria am I. Aqui, notem o seguinte, né? Eu estou usando aqui o I de eu com letra maiúscula, mesmo ele não estando no começo da frase, tá? Você sempre vai utilizar a letra I maiúscula quando se refere a eu, tá? Então, você sempre tem que colocar em maiúsculo, mesmo que ele esteja no meio da frase. Isso é importante. Studying Italian right now. Eu estou estudando italiano agora? Vamos para o exercício 10, finalmente. Assinale a tradução correta para as frases. Primeira frase, né? Cristiano Ronaldo é um bom jogador de futebol. Né? Aí as opções são: letra A, Cristiano Ronaldo is a good soccer player. Letra B,
Cristiano Ronaldo was a good soccer player. E letra C, Cristiano Ronaldo isn't a good soccer player, né? Aqui, gente, eu estou usando a forma afirmativa na minha frase. Estou falando que ele é um bom jogador de futebol. Nesse caso, a resposta correta vai ser aqui a minha letra A, certo? Essa forma aqui, o was, ela está falando no passado, como se ele foi um bom jogador. E is not, ou isn't, é a forma negativa. Ou seja, falando que ele não é um bom jogador, certo? Então, a letra A está correta. Na 2, você está muito atrasado. Aí a letra A é você, you were very late, you are not very late, ou you are very late. Novamente, está na forma afirmativa, né? E no presente. Reparem que está é no presente. Então, a primeira está falando no passado. Não é o caso. A segunda está falando que não está atrasado, que é a forma negativa. Então, a resposta certa seria aqui a letra C. 3. Jim não está cansado, né? Aí tem essas três formas aqui. Qual que vai ser correta? A correta vai ser isn't tired, né? Que é a forma comprimida aqui, né? Essa forma que ela está simplesmente utilizando o verbo na conjugação errada, porque Jim é ele, né? Se fosse usar fosse usar um pronome para ele, seria ele. E aqui estou usando a conjugação de eu. E entirety também não se aplica aqui nesse caso, tá? Tudo bem com esses exercícios? Deu tudo certo? Espero que sim, né? Então, esses foram os exercícios primeiros que eu passei para vocês, né? Agora aqui vamos dar sequência nesse negócio. Eu já tinha passado o slide 3, se eu não me engano, também, né? Então, vamos só fazer a correção dos exercícios dele também, tá? Então, vamos lá. Aqui. Então, esse primeiro exercício aqui é simplesmente uma tradução, né? Que vai envolver bastante os chamados cognatos e falsos cognatos, né? Então, número 1, he pushed your costume, né? Tem duas palavras aqui que são cognatos ou falsos cognatos. O primeiro é pushed e o segundo é costume, né? Pushed, lembra o quê? Lembra puxar, certo? Não falei que ele é puxar, mas ele lembra puxar. E costume, né? Lembra costume mesmo em português, né? Então vamos ver as opções. Letra A, ele puxou seu costume, ele empurrou sua fantasia e ele puxou sua tradição, né? O que acontece aqui nesse caso? Nesse caso, eu tenho dois falsos cognatos aqui, né? Tanto pushed quanto costume são falsos cognatos. Pushed, apesar de parecer puxar, é empurrar, certo? Push é empurrar. Parece puxar, mas é empurrar. E costume é
no caso, apesar de parecer costume, tradição, alguma coisa do tipo, significa fantasia, ok? Então, a resposta certa seria a B. Ele empurrou sua fantasia. Número 2. I pretend to be a good husband, né? Aqui a gente tem o pretend, né? Que é o mais estranho, assim, né? O resto não é cognato, né? Não é cognato nem falso cognato, porque assim não tem uma palavra que você liga na sua mente, nem a good nem a husband em português, né? Então pretend, né? Ele você na sua cabeça você já liga direto a pretendo, né? Mas em inglês pretend não é pretendo. No caso, em inglês, é fingir, né? Então, a tradução correta seria a letra C. Eu finjo ser um bom marido, tá? Aqui, a gente tem mais um, né? É, a gente tem My arm is very strong, né? Arm, em português, né? A gente vai, a gente pensa direto quando fala arm em arma, né? Mas ARM não é bem isso, ok? O que, que é ARM? ARM, ele vai ser, no caso, braço, ok? Então a tradução correta para isso é meu braço é muito forte. Aqui tem um pequeno porém, que é o seguinte. Se eu tivesse um Y aqui no final, my arm is very strong, seria a tradução seria exatamente a letra C. Meu exército é muito forte, tá? Inclusive fala de forma bem parecida, ok? Então fique espertos com isso. E número 4, né? Actually, I am interested, né? A gente vai ter aqui duas palavras que são muito parecidas com palavras em português, que são aqui actually, interested, né? Actually aqui lembra, quando você fala, lembra de atualmente, né? Interested de interessado. Interested, ele é um cognato verdadeiro, certo? É a palavra que parece em português. Mas, no caso, actually, não. Actually é a melhor tradução para ela seria na verdade. Então, essa frase aqui seria traduzida como na verdade, eu estou interessado. Ok? Vamos continuar. Aqui tem uma questão da Universidade Federal de Roraima, né? Que o enunciado dela já está em inglês. E é o tipo de coisa que vocês vão ter que traduzir normalmente. Mesmo se vocês estiverem fazendo um concurso, uma prova pública e tal, vocês não vão ter disponível aí o Google Tradutor, né? E mesmo o Google Tradutor, dependendo do texto que você tacar, ele pode fazer uma quantidade enorme de erros. Ele melhorou bastante nos últimos tempos, né? Mas ele ainda pode cometer muitos erros. Então, vamos começar lá, né? A tradução da parte de cima é: leia a passagem a seguir e responda a questão, né? Aí o que que o texto diz? Eu podia falar como se lê essa parte em inglês e tal, mas eu acho melhor eu já ir traduzindo direto para vocês, né? Se não tiver nenhum problema. Então vamos lá. Roraima é uma interessante montanha localizada
nos terrenos altos da Guiana, certo? O pico, na verdade, compartilha a borda com Venezuela, Brasil e Guiana. Mas a montanha é quase sempre, né, approached, tipo abordada, né, como eles é, sobem ela, certo? Do lado da Venezuela. Os lados do Brasil e da Guiana são muito mais difíceis. O ponto mais alto da montanha é chamado de Maverick Rock, ou Rocha Maverick, que está no lado da Venezuela, né? Então tá lá, marque a alternativa que contém um falso cognato. Aí aqui a gente tem o seguinte, a gente tem mountain, né? Que como a gente sabe é um cognato verdadeiro, quer dizer montanha. A gente tem interesting, né? Que é interessante. Ponto, point, que é ponto. E a gente tem aqui o actually. Actually, eu já falei muito para vocês que actually, apesar de parecer atualmente, né, é na verdade. Então, actually aqui, a letra C é o meu falso cognato. Tudo bem? Vamos lá. Essa aí é Instituto Federal de Goiás, né, de 2012, vestibular. Então, sobre a frase Help build more facilities adapted for disabled people. It is correct to affirm that, né? Então, sobre a frase, essa frase aí, que eu não vou traduzir ela agora, é correto afirmar que. Então, vamos lá. Letra A. The words help and facilities are false cognates. Gente, pensa pelo seguinte, né? Help, certo? Help lembra alguma palavra em português para ser chamada de falso cognato? Acho que não, pelo menos na minha cabeça, não lembra de nada, né? É, letra B, né? Então não tem muita lógica ela ser um falso cognato, porque falso cognato é quando lembra uma palavra, né, em outra língua, mas não significa aquela palavra, mas se ela não lembra nada, como é que ela vai ser um falso cognato? Né? Letra B, o prefixo de na palavra disabled expressa a ideia de dois. Disabled é uma pessoa com alguma deficiência, no caso, deficiência física. Então, o de aqui não quer dizer dois. Ele está falando esse prefixo da ideia de não, certo? Que a pessoa não está hábil a fazer alguma coisa, certo? A palavra adapted é um cognato, certo? Adapted, né, é adaptado, ok? Então, essa aqui a gente pode considerar correta, certo? E por último, não, a letra D, a palavra disabled se refere a facilities, né? E a letra E, a palavra build é o sujeito da frase, né? Então, o que que essa frase aqui estava dizendo? Ajude a construir mais locais, né, adaptados para pessoas com deficiências, né? Então, olha aqui, a palavra build é o sujeito da frase. Build é construir, gente. Então, construir é um verbo, não é um sujeito. Então, isso aqui não tem lógica nenhuma, né?
A palavra disabled se refere a estabelecimentos, né? Não, disabled aqui, né? Quer dizer, deficientes, né? Está se referindo, no caso, a pessoas, as pessoas que são deficientes, certo? Então, a resposta correta na 6 aqui seria a letra C, ok? Os prefixos de inconceivable and unhealthy significam, né? Aí, letra A, doubt. Letra B, affirmation. Letra C, contradiction. Letra D, twice. Letra E, negation, né? Vamos um por um, né? Inconceivable é inconcebível. E unhealthy é uma pessoa doente, ou seja, uma pessoa não saudável. Então vamos lá, um por um. Letra A, doubt. Doubt é dúvida. Isso aqui eles não estão falando dúvida, eles estão falando que eles não estão. Afirmação, que é a letra B, faz menos sentido ainda, correto? Só ver uma coisa aqui. Isso, tudo bem. Faz menos sentido ainda, pois eles estão negando as coisas. Contradição. Não é exatamente contradição, né? Porque eles estão falando, eles não estão levantando uma dúvida, eles estão negando, certo? Twice é dobrado, né? Tem alguma coisa dobrado sobre isso aqui? Não, né? Não é dois alguma coisa. E letra E, negação. Então, a resposta correta aqui vai ser negação, ok? Gente, esses foram os exercícios da aula passada, né? Sobre prefixos, sobre afixos, radicais, né? Os cognatos e os falsos cognatos, né? Então, acho que agora a gente já pode seguir em frente para a matéria dessa aula aqui. Então, espera só um pouquinho. Peraí. Aí, pronto. Então, vamos lá para a próxima aula. Nessa aula, a gente vai falar dos sufixos. Peraí, eu tô com a impressão que eu já passei essa aula de sufixos. Eu não tenho tanta certeza. Francis, você é o único que está online? Você se lembra se eu já passei essa aula na aula passada? Essa matéria? Opa, boa noite. Então, não lembro. Não lembro. Não. Porque se for, eu podia passar só a Pô, resolução dos exercícios e seguir em frente. Mas eu vou passar ela então normal mesmo. não, Obrigado, viu? beleza. Nada. Então, o que acontece, né? Os idiomas eles são formados por muitas palavras de origem diferente, né? E grande parte delas é apenas uma derivação de uma palavra que já existia antes, né? E como essa derivação normalmente é feita? Ela é feita através dos prefixos e sufixos, certo? Os prefixos a gente já viu na aula passada, né? E essa aula a gente vai se focar mais nos sufixos, né? Então vamos lá. Tem 11 tipos que eu considero os principais tipos de sufixos,
certo? E são eles. O primeiro deles é o sufixo able, né? Então, quando eu coloco able no final da frase, né? Ele vai dar a ideia de que alguma coisa é possível, certo? E vai tornar um verbo, ou seja, uma ação, né, em um adjetivo. Como assim? Por exemplo, eu tenho o verbo to read, que seria ler, certo? Se eu adiciono o able no final de read, eu vou ter readable, que é o quê? Que é legível, né? Então, legível já vai ser um substantivo. Eu vou falar para ele, vai ser um adjetivo, desculpa. Então, uma frase com ele, por exemplo, ó, sua letra está legível. Então, o adjetivo é que dá uma característica para o substantivo. Então, a letra é o substantivo, né? E o legível vai ser o adjetivo. To print, que seria imprimir, certo? Se eu coloco o able no final, fica printable, que quer dizer imprimível. To wash, que é lavar. Fica washable, que é lavável, certo? To afford, que é comprar, pagar, né? Fica affordable, que é comprável. To accept, que é aceitar. Fica acceptable, aceitável, certo? Então, o primeiro deles, o able, dá a ideia de que é possível alguma coisa. O segundo sufixo, né, é o ed. O ed, basicamente, ele vai ser usado, né, para colocar verbos regulares no tempo passado, certo? Então, são verbos que não mudam conforme eu mudo o pronome. Por exemplo, eu tenho o verbo walk, que é andar, né? Então, quando eu coloco ed no final, fica andei, ou andou, andamos, andaram, certo? Então, taca o verbo no passado. Play, que é jogar. Eu coloco o ed no final, fica played, que é joguei, jogou, certo? Tem o look, que é olhar. Aí você coloca o ed no final, fica looked, que é olhei, olhou, olhamos. Watch, que é assistir, né? Você vai colocar aqui o ed, vai ficar watched, que é assistir, assistimos. Planned, que plan é planejar. O ed fica planejei, planejou. Ok? Então, o ed serve para colocar as coisas no passado. Parecido com ele, mas totalmente diferente, a gente vai ter o ER, né? O que o ER vai fazer? Basicamente, vai transformar a palavra, né, num substantivo de quem realiza o ato. Esse aqui, gente, é o seguinte: ele tem 3 objetivos. Eu só pus um no slide. Isso aqui é de propósito, tá? Pode ter uma questão na prova que isso aqui eu vou colocar como pegadinha, tá? Então, o que acontece? Vamos lá, vamos ver o primeiro significado, né? O ER, para transformar a palavra em substantivo, indicando quem realiza. Primeiro, a gente tem to write, que é o verbo, né? Escrever. Quando eu coloco o R no final, que fica o writer, ele se torna a pessoa que realizou a ação. A pessoa que escreveu é quem? Ela é o escritor. Certo? A mesma coisa eu vou ter aqui com to paint, né? Que é o verbo pintar. Se eu coloco R no final, eu vou indicar a pessoa que pinta. Quem pinta é o pintor.
To sing, que é o verbo cantar. Então, quem canta é o cantor, certo? Isso funcionou muito bem, né? Transformou o verbo na pessoa que realiza a ação, não sei o quê. Mas eu tenho algumas exceções. Quais delas? Primeiro, é aqui a palavra cook. Cook, em inglês, é cozinhar, certo? Então, cook é o ato de cozinhar. Vai falar, então vou colocar o ER no final, vai ser cozinheiro, que é quem cozinha. Cooker é quem cozinha. Mas cooker não é quem cozinha. Cooker quer dizer forno, certo? Ah, mas como é que chama o cozinheiro? Cook, do mesmo jeito. Por quê? Não faço ideia, tá? Mas cook é tanto cozinhar como cozinheiro. O forno se chama cooker, tá? Então tem algumas exceções. E a outra questão é quando eu estou tratando de adjetivos, certo? E não verbos. Então, eu tenho aqui o adjetivo big, que é grande, certo? Se eu uso o adjetivo grande, né, e coloco a R no final, eu estou fazendo uma comparação, certo? Então, o bigger é maior, certo? Então, quer dizer, ele é maior que alguma coisa. I am bigger than you. Eu sou maior que você. Ok? A gente tem também aqui ó, o tall, que é alto, né? Então, você coloca o R no final e fica mais alto, né? Maior em altura. Eu tenho, por exemplo, o small, S-M-A-L-L, né? Que é pequeno. Se eu colocar o smaller, quer dizer menor. Eu tenho o smart, do smartphone, né? Que é inteligente. Se eu colocar o ER, quer dizer mais inteligente que alguém. Então, eu estou fazendo uma comparação naquela questão, certo? Naquela característica. Então, é isso que o ER faz com adjetivos. Com o verbo, normalmente, ele transforma em quem realiza o ato, e com adjetivos, ele faz uma comparação, certo? Naquele aspecto, né? Além de algumas exceções, mas em geral são esses dois sentidos. Temos o quarto, né, que seria o full. O que o full significa? Full é basicamente cheio de, certo? Então, a gente tem aqui beautiful, né? Que beauty é beleza, né? Beautiful é uma coisa cheia de beleza. O que é uma coisa cheia de beleza? Uma coisa bonita. A gente tem use, que é uso, e useful, cheio de uso. Uma coisa que é cheia de uso, ela é útil. Wonderful. Wonder é maravilha, né? No caso tem a Wonder Woman, que é Mulher Maravilha, né? Então, wonderful é uma coisa cheia de maravilhas. Uma coisa cheia de maravilhas é maravilhosa ou maravilhoso, certo? Faithful, fate é fé, né? Uma coisa, alguém que é cheio de fé é fiel. Painful, pain é dor, né? Se uma coisa está cheia de dor, é uma coisa dolorosa, né? Então, full serve basicamente para isso. E vem do inglês full com dois L's, né? Que é cheio, né? Significa cheio. Vocês podem ver que nos carros, quando tem aquela indicação do tanque, né? Tem um E e tem um F do final, né? O E é quando tá vazio e o F é quando tá cheio. Isso vem do inglês, gente. O E é de empty, que é vazio. E o F é de full, que tá cheio. Então isso aqui é só você lembrar do carro, certo? O carro também tem isso.
Aqui a gente tem o hood, né? Que indica pertencimento a alguém ou a alguma coisa. Isso aqui ele é meio difícil de explicar, certo? Esse hood aqui e o próximo, que é o ship, eles são meio complicadinhos. Então a gente tem aqui o neighborhood, né? Neighbor, em inglês, quer dizer vizinho, né? Então, que pertence aos vizinhos aqui, que está incluído nos vizinhos, seria a vizinhança. A gente tem o brotherhood, brother é irmão. Então seria irmandade quando você coloca o hood, brotherhood. Adulthood seria basicamente a idade adulta. Childhood seria a idade infantil, ou aqui agora no português a gente tem uma palavra para descrever isso, que seria infância. A gente também tem a motherhood, que seria o quê? Seria maternidade, tá? Então o hood significa isso. De forma similar, né, a gente tem o ship, né, que basicamente vai criar um substantivo abstrato, né? Então a gente tem o relation, que é relacionamento, que é relação, né? Então relationship é relacionamento. Leadership, líder é líder mesmo, né? Então leadership é liderança. Censor é censor, né? Censorship é censura, né? Então o HUD e o chip eles são meio complexos para explicar mesmo, tá? Aí a gente tem o less. Less, se você for traduzir para inglês, o less significa menos, certo? E o sufixo dele, né? Ele vai indicar que está faltando alguma coisa, certo? Que está faltando o que está no resto da palavra. Então o que a gente tem aqui? Endless. Endless quer dizer que não tem fim, né? O less quer dizer que não tem fim. Speechless, né? É uma pessoa que não tem fala, que não consegue falar, ficou muda, sim, sabe? Sabe o nervosismo quando você vai explicar um trabalho aí forte tudo que a pessoa trava lá na frente? É isso, né? Hopeless. Hope é esperança, então uma pessoa sem esperança. Wireless. Wireless é a tecnologia sem fio, o Wi-Fi que a gente tem aí, né? Então, o wire é fio, né? E o less quer dizer que não tem fio. Fearless. Fear é medo, né? Less é destemido ou sem medo, ok? Então, less, basicamente, ele está falando que vai estar faltando alguma coisa, ok? E temos também o NES, né, com N. Basicamente, o NES ele é bem diferente do less, tá? Apesar de ser escrito parecido, né? O que ele vai fazer? Basicamente, ele vai transformar adjetivos, né, em substantivos. O que isso quer dizer? A gente tem, por exemplo, rap com Y, né? Aqui sem o NES aqui no final. Rap com Y no final. O que é rap? Feliz, né? Feliz é um adjetivo. Você está feliz, eu estou feliz, ela está feliz. Se eu coloco o NES no final, eu transformo em um substantivo, que é a própria felicidade. Certo? Sadness. Sad é triste. Sadness é tristeza. Weakness. Weak é fraco. Com o ness fica fraqueza. Sickness. Sick é doente, né? Com o ness fica doença. Kindness. Kind, né? Seria bom, bondoso, né? E com o ness vira bondade. A gente tem também o lie, ok? Que vai transformar palavras em advérbios, né? O que é um advérbio? O adjetivo que não é que dá característica ao substantivo. O advérbio é a palavra que dá característica ao verbo.
Então a gente tem aqui o hardly, que é dificilmente, o carefully, que é cuidadosamente, perfectly, que é perfeitamente, happily, eu tinha falado de happy, que era feliz, né? Então, happily é felizmente, e certainly, certamente, né? Então, vamos pensar aqui, mas como assim advérbio? Vamos aqui, ó, formar uma frase em português mesmo, com alguns desses aqui, né? Eu cuidadosamente coloquei o ovo sobre a mesa, né? O cuidadosamente, ele não vai tá dando uma característica para mim, ele vai estar dando uma característica para como eu coloquei, né? Para coloquei é verbo. Então ele vai estar dando uma característica para como eu fiz aquilo, né? Outra coisa, dificilmente irei à festa, né? Então, é a ação de ir que eu estou caracterizando, que ela dificilmente vai acontecer, certo? Felizmente, eu fui ao parque, né? É a forma como eu fui, ok? Então, isso são os advérbios, tá? Vamos lá. Penúltimo já, gente. Aqui, ó, só tem o tchon aqui. Então, a gente tem também o est. Esse est aqui, ele vai indicar o superlativo, ou seja, que é uma coisa, a maior coisa que tem, é a mais alta, mais quente. Você quer falar que alguém é o foda, basicamente, né? Então, quando eu adiciono isso no final de um adjetivo, né, eu vou ter uma indicação do que é. Por exemplo, big. Big é grande. Se eu colocar esse est no final, esse big vai se tornar o maior. Ou seja, eu sou a maior pessoa da sala, né? Fittest, que seria o mais apto, né? Strongest, mais forte. Smartest, o mais inteligente, ok? Então o EST vai funcionar dessa forma. A gente também tem o ER lá atrás, eu não sei se vocês lembram, que eu falei que ele fica maior, né, não sei o quê, e tal. Qual que é a diferença dos dois? A diferença dos dois é que aqui, quando eu uso EST, eu estou falando que eu sou maior em alguma coisa. Agora, quando eu uso o ER no final, por exemplo, bigger, eu estou me comparando diretamente a alguma coisa. Por exemplo, eu sou maior que você. Eu estou me comparando a você. Agora, se eu uso o West, por exemplo, eu sou o maior da sala. Eu estou me comparando não a uma coisa, eu estou me comparando à sala inteira. Certo? Essa é a diferença. Ok? Por último, a gente tem o tion, que também eu acho importante, né? E o tion, basicamente, ele pode ser substituído em português simplesmente por são. O cedilha, né? A, O, né? O são em português. Então, eu tenho promotion, vai ser promoção. Communication, comunicação. Variation, variação. Motivation, motivação. Tá? Bem simples. Vamos lá, vamos fazer os exercícios, né? Aqui eu acho que a gente já pode terminar por hoje, né? Então vamos lá, exercício número 1. Remember that smoking is. Aí eu coloquei aqui o verbo harm to your health, né? Lembre-se que fumar é para a sua saúde, harm é perigoso, perigo, né? Então, o que é uma coisa cheia de perigo? É uma coisa perigosa. Então eu vou usar aqui harmful, ok?
Ô, Mário, saiu da tela, não sei se foi no meu celular, foi aí. Desculpe. Ah, sei o que é. Me desculpe, Francisco, ainda bem que você está aqui. É porque eu tive que parar de compartilhar para poder fazer os exercícios. Ah, Agora você tá. está vendo? Positivo. Ah, beleza. Então, harmful, né? A letra B. The company has a communicate problem, né? Communicate é comunicar, né? Então, a empresa tem não sei o que problema, né? Isso aqui, a melhor palavra que se encaixa aqui seria comunicação. Então, como é que é o são em inglês? Communication, né? Tem um problema de comunicação. Exercise regularly and avoid situations. Aqui, stress, né? Então, se exercite regularmente e evite situações estressantes, né? O que é o estressante? Basicamente, estressante é uma coisa cheia de estresse, né? Então, eu vou colocar aqui stressful. Evite situações estressantes. A chave, né? Aqui happy para a app não pode ser encontrada nas palavras de um coach, né? Que os coach de internet chega tão besta, né? Então, essa frase aqui seria a melhor coisa que se encaixaria aqui seria felicidade, né? A chave para felicidade não pode ser encontrada nas palavras de um coach, né? Feliz aqui, ele vai ser um adjetivo. Se eu quero transformar ele no substantivo felicidade, né? O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o ness no final, ok? Então, happiness era a resposta correta. Aqui, ó, número 2, né? Aqui. Verifique as alternativas que contêm as palavras feitas de sufixo, de prefixo e um sufixo, né? Então, aqui eu tenho talk e moving, né? O talk normalmente ele é sem o Y no final, né? Quer dizer falar, né? E moving, ele tem um E no final ao invés do ING, né? Então, ambas as palavras aqui elas têm um sufixo, mas elas têm um prefixo? Não. Longer, aqui a gente tem claramente o ER aqui, né? Quer dizer, mais longo. E litúrgica, aqui a gente tem esse AL aqui, que não faz parte da palavra normalmente. Mas ambos os casos também eu só tenho sufixo, né? Murderous. Murder é assassino, né? E a gente tem o action aqui. Tion, já falei para vocês o que é, né? Mas a palavra normalmente já só vem até o T. Seria act, haja, né? Então o action seria o ação. Também só sufixo. Aqui embaixo a gente tem inappropriately e rearranged, né? Esse in aqui vai fazer uma negação, né? E a palavra appropriate quer dizer apropriado. Aí a gente tem o sufixo li, like, né? Que vai transformar a palavra num advérbio, né? Então, a melhor tradução para essa palavra seria inapropriado. Isso aqui tem um sufixo e um prefixo. Vamos ver a outra palavra. Re quer dizer fazer alguma coisa novamente, né? É um sufixo que indica isso.
E o ED no final, né, como eu falei para vocês, indica que a ação está no passado, ok? Então, rearranged quer dizer rearranjar. Então, ambas as palavras elas têm um sufixo e um prefixo. Então, nem preciso olhar a alternativa de baixo, a letra D é a correta. Tá? Número 3. Leia a sentença. Né? Leia a frase. The researchers point out that many factors, including lifestyle and life conditions, and difference in people's immune systems, affect the likelihood of the virus being transmitted. A palavra likelihood poderá ser substituída sem mudar o sentido por. Vamos lá, gente. Isso aqui, né? Likely. Like. O que quer dizer like? A gente tem o like do YouTube, né? Que seria, por exemplo, gostar, certo? Mas não é o tipo de like que essa palavra aqui se refere, né? O like, ele é basicamente uma comparação. Eu sou assim como você, né? Sei lá, eu estudo humanas assim como você, né? Então, estou fazendo uma comparação desse ponto. Então, o like aqui quer fazer uma comparação, ok? Então, opa, desculpe, fiz um erro aqui estranho, né? Então, vamos traduzir essa frase aqui para vocês terem uma noção melhor. Os pesquisadores apontaram que muitos fatores, né, incluindo estilo de vida e condições de vida, né, e diferenças no sistema imune das pessoas afetam the likelihood, né, do vírus ser transmitido. O likelihood aqui, ele está fazendo uma comparação, né? O likely com ly no final, ele quer dizer provável, né? Então, likelihood, ele vai querer dizer, né? Mais como se fosse uma probabilidade. Então, afetam a probabilidade do vírus ser transmitido. Então, por qual palavra que isso aqui poderia ser substituído? Aí que tem preferência, prevalência, interferência, probabilidade e apresentação. Então, sem mudar o sentido nenhum, se você trocasse likelihood por probabilidade, você estaria correto. Ok? E por último, a número 4 aqui, né? Os verbos em inglês, quando acrescidos do sufixo er, passam a denominar os sujeitos que praticam a ação, como no caso do verbo to teach, que, sem a partícula indicadora do verbo do infinitivo to e acrescido do er, ou seja, você tira o to aqui porque não vai ser mais um verbo, né? E coloca o er no final, passa a ser teacher, ou professor, aquele que ensina. Em qual dos seguintes conjuntos de palavras isto não acontece, né? Então, aqui eu tenho 3 conjuntos de palavras. Eu tenho que ver qual esse caso do ER não significa aquele que realiza a ação. Certo? Então, o primeiro caso aqui. Eu tenho reader. Reader é o quê? O verbo read é ler. Então, com ER fica leitor. Certo? Então, esse aqui, a gente já vê de cara que não é. Tá? Porque leitor é quem realiza a ação, que é exatamente o que está falando desse significado. Wanderer é aquele que caminha. Player quer dizer jogador, aquele que joga. Ok? Então, a letra A com certeza não é, porque acontece exatamente isso. Eu quero que não acontece. Killer. Kill é matar.
né? Então, killer seria um matador, um assassino. Então, isso aqui também já pode se considerar na hora. Além do que, tem novamente o reader aqui. Vocês nem precisam nem precisam traduzir, porque vocês já traduziram aqui em cima. Aqui a gente tem, ó, work, writer e trainer, né? Work, o que é? Work é trabalho, né? Write é escrever, né? Train é treinar. Então, esses aqui, que são trabalhador, escritor e treinador, também já se vê de cara que não é, né? O outro, make, né? É o verbo to make, que é fazer. Clean seria limpar. Bake aqui, ele não é cozinhar, seria mais ou menos como assar um bolo, sabe? Aqui a gente fala assar, né, normalmente, mas bake normalmente é assar um bolo, né? Então, esse R aqui quer dizer exatamente quem realiza essas ações, né? Essas ações. Mas agora, e a letra E? A letra E, member, né? Member, gente, é membro, ok? Então, eu sou membro de um grupo. Isso indica alguma ação? Não, não estou falando nada de ação. Shelter. Shelter quer dizer abrigo, certo? Realiza alguma ação? Não. Later. Later significa depois. Late é tarde. E late com E aqui no final. Aqui é tarde, né? E later vai ser mais tarde ou atrasado. Ok? Então, todos esses aqui, né? Só a letra E que está errada, certo? Então, nesse conjunto de palavras da letra E, isso não acontece. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Ou alguma dúvida, Francisco? É só eu. Não. Oh, não. Esse exercício aí foi passado na primeira aula, não foi? Foi mesmo, então? Eu acho que foi. Pois é. Eu estava com dúvida se tinha passado isso ou não. Mas pelo menos os exercícios são novos. Os exercícios eu fiz todos, corrigi aqui, né? Que eu tinha deixado para vocês fazerem em casa, né? Mas com isso aqui a gente termina essa aula aqui então, tá? Bom final de semana a todos, pessoal. E a gente se Falou. encontra no encontro final, que é o terceiro, tá? Boa noite. Boa noite.